Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis. Conceito e arte no seu dia a dia. Conexão Metropolitana, diretamente da Alhambra Móveis, nesse ambiente de muito requinte e bom gosto, bem ao seu estilo. Recebendo hoje Nilton Domingues, consultor de investimentos. Tudo bom, Nilton? Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Conexão Metropolitana. E para auxiliar a gente aqui, o Jonathan Ornelas. Tudo bom, Jonathan? Tudo bem, boa tarde a todos. Mais uma vez aí, Conexão Metropolitana, levando muita informação e conteúdo para vocês. Nilton, deixar dinheiro na poupança hoje é perder dinheiro? Heraldo, é uma pergunta muito importante ser feita nesse momento, porque a gente vive um cenário, um sistema financeiro muito difícil para quem não é arrojado. A gente está com o IPCA, que é a inflação, a 10,28. Taxa Selic, 7,75. E o CDI com 7,15 em média. Ou seja, quem deixa dinheiro no melhor investimento de renda fixa tem uma perda real de quase de 3% ao ano. A poupança não dá 5% ao ano de rentabilidade. Então, ela tem uma perda real de mais de 5%. Eu sei que falar de poupança causa um frenesi em algumas pessoas, porque é uma tradição de pessoas da década de 70, 80, onde a poupança era um investimento mais seguro. Mas, assim, não é um investimento mais moderno no momento. Porque, primeiro, não tem rentabilidade diária. Se a poupança vence dia 20 e você tira dia 19, você perde a rentabilidade do mês inteiro. E outra, a rentabilidade está muito abaixo dos investimentos aí de renda fixa, como um CDB, como um fundo de renda fixa, como uma letra de imobiliária, enfim. Não é um investimento hoje mais indicado para uma pessoa até que com um perfil conservador. Tá, então quem tiver um pequeno recurso disponível, qual seria o melhor procedimento? Procurar um profissional, uma empresa? Eu gosto de falar assim, eu sou um consultor de investimentos. Quando você vai no banco, e aqui vai todo o meu respeito ao gerente de banco, mas ele tem uma meta a cumprir. Ele não olha para o Heraldo e olha para o Jonathan e consegue ver realmente a melhor opção. Ele tem uma meta a ser batida. Então, ele precisa vender, ele precisa garantir o emprego dele. Então, quando você vai falar com um consultor, ele vai te dar um atendimento personalizado. Ele vai entender qual é o seu perfil, se é moderado, conservador, se é arrojado, para que você quer aquele dinheiro, qual o prazo que pode ficar investido. Então, eu sempre aconselho a procurar um consultor de investimento. Se você não tem acesso, se informa um pouquinho, lê um pouquinho antes, vai falar com o seu gerente, mas com um grau de informação, pelo menos mediano, para você ter uma conversa de igual para igual com ele. Agora, realmente, qualquer tipo de investimento em renda fixa, hoje, você vai ter perda em relação à inflação. Por isso que hoje muitos investidores se arriscam em renda variável, seja ela no fundo multimercado, um fundo de ações, ou até mesmo ações para fazer trader, enfim, por conta de a rentabilidade da renda fixa está muito baixa e está tendo perda real, rentabilidade negativa em relação à inflação, ao IPCA. Jonathan. E a gente aproveitando ainda um pouco sobre a poupança, que é um assunto delicado, né? Muito que muito passa delicado. de pai para filho, que é aquela coisa de acesso, né? Que é fácil. Poupança hoje você consegue ter uma conta corrente com uma conta poupança junto. Então você só faz transferência dentro do mesmo aplicativo e por aí vai. Então hoje eu vejo que um dos critérios que as pessoas utilizam para manter o dinheiro na poupança eu não pago imposto de renda. Então, eu acredito que isso vamos dizer assim, é estar na zona de conforto ou é falta de conhecimento mesmo, ou é a cultura brasileira? Qual que é a tua opinião referente a essas desculpas, né, que as pessoas criam? E falar sobre imposto de renda é sempre muito delicado.
a poupança não tem imposto de renda, mas ela não dá 5% ao ano. Você pega um fundo, por exemplo, um CDB, que dê 100% do CDI, ele vai te dar aí 5,50, descontando os 27,5% do imposto de renda, ou 22%, dependendo do prazo que você vai resgatar, ele consegue, mesmo descontando o imposto de renda, dar uma rentabilidade superior à poupança que não tem imposto de renda. Então, tudo a gente tem que fazer conta. A gente tem que saber quanto que dá a rentabilidade do investimento, descontar o imposto de renda, para saber se a rentabilidade líquida daquele investimento é igual ou menor que a poupança, por conta da poupança não tem imposto de renda. Então, assim, cada vez mais que a taxa Selic vai aumentar, a poupança vai ficando menos atrativa. E o fato de não ter imposto de renda, em muitos casos, não faz diferença. Porque mesmo que ela não tenha imposto de renda, ela rende menos do que os investimentos que pagam imposto de renda. Certo. E falando um pouco também de diversificação, né? A gente falou aqui até agora sobre o conservador, que é a maioria do brasileiro, né? O pessoal aqui é conservador, porém, como é que você hoje, como consultor, indica uma pessoa a sair dessa zona, né, e começar a experimentar um pouco sobre renda variável, sobre um mercado estrangeiro também, né? E hoje a gente tem um assunto que está muito em alta, que são os investimentos offshore, né, as companhias offshore, por conta do nosso ministro da Economia, por conta do famoso Luciano Hang, né, da Van. Então eu queria saber um pouco da sua opinião, qual o momento da pessoa sair um pouco desse conservadorismo e também um momento, né, dela procurar investir, porque hoje isso está muito mais acessível, né, para você investir no exterior. É muito complicado a gente falar para uma pessoa que não tem conhecimento para ela começar a fazer diversificação. Se você não tem conhecimento e você não tem um profissional da sua confiança, faça o conservador. É melhor você perder da inflação do que você colocar no investimento com renda variável e perder o teu montante real. E você ter uma perda real do seu valor. Agora, evidentemente, diversificar é a palavra-chave de quem faz investimento. Hoje, volto a falar, com a taxa Selic a 7,75 e com o IPCA a 10,28, se você não pegar uma pequena parte do seu recurso e começar a colocar em renda variável, no fundo multimercado e até mesmo no offshore, que é a melhor das opções, você vai ter perda real do seu dinheiro. E ter perda real, às vezes as pessoas não entendem, é você ter R$10 mil dia 1º de janeiro e chegar dia 31 de dezembro, ter 10% a menos desse valor, aplicado no banco. Então, assim, é muito complicado isso. Então, a poupança realmente é um investimento ultrapassado, as pessoas não devem ter poupança. Diversificar é a melhor opção para a gente conseguir ter um ganho real sem ter muito conhecimento. Evidentemente, Jonathan, se você tem R$50 mil e você não tem conhecimento, você não vai pegar os R$50 mil e vai colocar tudo em renda variável. Não é sadio você fazer isso, porque provavelmente você vai perder dinheiro. Agora, você pegar 40% disso, colocar num fundo de renda fixa, pegar 30% disso, colocar no fundo de renda variável, fundo de ações, e pegar 30% disso e colocar em offshore, é muito importante, é sadio e vai te trazer uma rentabilidade positiva, você vai poder maximizar a rentabilidade dos seus investimentos. Agora, falando de offshore, eu trabalho com isso há algum tempo, eu trabalho com isso há quase 10 anos. E agora com o Paulo Guedes, que veio à tona, que ele, com a variação cambial, eu li outro dia que com a variação cambial dos últimos 5 dias úteis, ele ganhou 14 milhões de reais. O Luciano Hang da Van, ele tem, não sei qual valor, não me recordo agora, eu li, mas ele tem muitos valores em offshore. É uma tendência, porque as pessoas imaginam que para você ter uma conta de investimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, que são sistemas financeiros muito mais sólidos do que do Brasil, onde a gente, a política, as informações da política influenciam muito menos na economia e, por consequência, influenciam muito menos no sistema financeiro, é um absurdo, tem que ser valores astronômicos. E não é. Hoje, a partir de $320 mensais, você abre uma conta de investimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, num sistema financeiro muito mais seguro, com uma plataforma que você aqui do Brasil, da sua casa, você vê senha, você vê saldo, você muda os investimentos, você tem total acesso, com uma rentabilidade muito superior e com um sistema de tributação de imposto de renda
muito mais favorável do que no Brasil. Eu tenho certeza que aos poucos o offshore vai ganhando espaço pela rentabilidade e pela segurança com os investidores aqui no Brasil. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no nosso Conexão e voltamos daqui a pouquinho com o Newton. Conexão Metropolitana. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana de retorno com o consultor de finanças, o Newton Domingues. Ô, Newton, a gente sabe da diversificação do mercado, essa coisa toda, mas há um fato positivo que é a segurança do mercado bancário brasileiro, né? A gente não tem, nos últimos anos, nenhuma grande denúncia assim, de quebra. Eu acho que a última no Brasil foi do Banco Santos. Fora isso, o sistema é seguro. Então, em termos de investimentos, eu acho que o investidor ele pode ter essa segurança. Heraldo, realmente, o sistema financeiro brasileiro é um dos melhores sistemas financeiros do mundo. E a tua informação ela é precisa. O último banco que quebrou foi o Banco Santos, do nosso querido amigo Cid, em 95. O que atrapalha o sistema financeiro não é a solidez do sistema financeiro. É que nós somos um país ainda, os grandes economistas não gostam que fale um país de terceiro mundo. Um país em desenvolvimento. E todo país em desenvolvimento, a política interfere diretamente na economia, no sistema financeiro. Se o presidente vai fazer uma coletiva de imprensa e dá alguma notícia, fala alguma coisa em relação ao ministro, alguma lei que ele vai sancionar, já mexe na bolsa, já mexe no dólar, então, nos países onde o sistema financeiro é mais sólido, também existe essa volatilidade em relação à política, mas é muito mais suave, é muito menor. Mas agora, de verdade, o sistema financeiro nosso é muito seguro. São duas coisas que quando a gente viaja para fora que os estrangeiros falam. O nosso sistema de apuração de eleições, o nosso sistema financeiro é motivo de orgulho para o nosso país em relação a outras nações. Verdade, né? E isso então propicia, né, a chamada segurança, né, do investidor, né, daquele que quer, né, ter uma rentabilidade dos seus recursos, das suas finanças e ter a garantia, né, do nosso sistema. Porque quando um investidor põe dinheiro numa instituição financeira, tem dois riscos. É o risco de insolvência, que é o banco quebrar, e o risco do investimento dele dar negativo e não performar. Porque até alguns anos atrás, você falava assim, não, eu vou procurar um banco estatal, ou uma Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, porque esse não vai quebrar. Esse vai garantir o meu dinheiro. Mas hoje, risco de insolvência, por exemplo, num banco particular, vamos citar os maiores, né, que é Bradesco, Itaú, Santander, não tem risco. O risco desses bancos quebrarem é inexistente. O que acontece é que as pessoas colocam, às vezes, como a gente falou no bloco anterior, quer diversificar e não tem conhecimento. Aí começa a colocar dinheiro em fundo de ações, ou fundo multimercado, ou em ações. Esse tipo de investimento, ele sofre volatilidade do mercado. E o mercado financeiro sofre volatilidade da política. Então, se o Paulo Guedes faz uma declaração, fala que vai ter um imposto novo, que vai votar com o IOF alto, ou que vai tributar, a tributação vai ser diferente, isso mexe imediatamente no sistema financeiro. A bolsa sobe, a bolsa desce, o dólar sobe, ou o dólar sobe e a bolsa sobe, desce, que eles são contrários. Então, assim, o nosso sistema financeiro ele é sólido. O que não é sólido é ainda os investimentos em relação à política. E em relação às chamadas criptomoedas, o que você nos diz sobre isso? Aqui em Santos a gente tem um problema muito grande com isso. Se você compra criptomoeda diretamente do exchange, você vai lá, entra numa empresa e você compra criptomoeda, como parte da diversificação do seu portfólio, eu acho ótimo, eu acho sadio. O que eu não acho sadio são essas empresas que se dizem de empresas de multinível, né?
que são essas pseudos pirâmides, que oferecem, não tem como oferecer 10, 12, 15%. E eu fico espantado que as pessoas ainda acreditam nisso. Como é que um investimento pode dar 10, 15, 12, 15% ao ano? Não tem como dar. Então, esse tipo de coisa não façam, não entrem, porque é estelionato, é golpe. Agora, você entrar numa exchange, abrir uma conta e você comprar, por exemplo, a mais conhecida, Bitcoin, eu tenho uma parte dos meus investimentos, como o Jonathan falou no bloco anterior, para a gente diversificar, eu acho positivo, eu acho sadio. Mas você comprar, você administrar, não entrar numa empresa que te oferece 10, 15% ao mês de rentabilidade vendendo Bitcoin. Isso não existe. Mas algumas instituições bancárias aí já estão entrando nesse mercado também, oferecendo para o cliente, né? Sim, né? porque assim... Aí já é um pouco mais seguro. Também. É seguro. Os bancos são seguros. Outro dia, se eu não me engano, há 2 dias atrás, o dono da Tesla, o Elon Musk, ele voltou a aceitar Bitcoin como forma de pagamento dos seus veículos. Aí a Bitcoin sobe de novo. Também tem, como mercado financeiro, as notícias que vão variando o preço das criptomoedas, né? Mas, realmente, você comprar uma criptomoeda numa exchange ou você comprar de um banco é seguro e uma visão particular minha. A tendência para as pessoas ganharem dinheiro daqui para frente é offshore e criptomoeda. Lembrando, não comprar criptomoeda de empresas que te oferecem 10, 15% ao mês. Você comprar diretamente. Você falou muito, Newton, no primeiro bloco, da importância, né, de você se socorrer de um consultor. Né? Mas aí eu te pergunto, é caro uma assessoria, uma consultoria desse especialista de mercado de finanças? Heraldo, o papel do consultor de investimentos no Brasil ainda está engatinhando. A gente viaja um pouco, até por conta do nosso trabalho, Estados Unidos, Europa, Japão, o consultor financeiro é como um médico, é como um advogado. Ele atende o pai, que depois atende o filho, que depois atende o neto. Ele é um cara que cuida das finanças da família. No Brasil, isso está começando a se propagar. Não é caro, não é caro. Tem consultores que cobram valores mensais, tem consultores que cobram valores únicos, tem consultores que cobram em cima de performance. Você vai lá e dá 100 mil para a pessoa administrar. Olha, eu vou cobrar X% se performar positivamente. Mas no frigir dos ovos, é muito mais interessante você ir atrás de um consultor, de um profissional, que vai te dar um atendimento personalizado. Eu sei, porque eu trabalhei em banco 25 anos. Como pode um gerente de banco cuidar de 400 contas? Cuidar de 400 contas com cuidado, com carinho, com pessoalidade. Não tem como. Difícil. Por mais que ele queira, que ele seja um bom profissional, que a maioria é bom profissional, eles são dedicados, entendeu? Mas não tem como, é humanamente impossível. Agora, o consultor de investimento, ele atende 30, 40 pessoas, 50, ele vai te dar um atendimento personalizado, ele vai falar contigo a cada 2 meses, vai te prestar conta, vai mudar os teus investimentos se alguma coisa no sistema financeiro mudar. Olha, agora a renda variável está mais bacana, vamos tirar um pouquinho mais da renda fixa, vamos migrar um pouco mais para a renda variável. Não, agora é hora de tirar da renda variável, colocar um pouco mais na renda fixa. Dá para fazer esse ajuste que tem que ser, no certo, mensal. Entendeu? Então, o papel do consultor de investimento é muito importante e vale a pena conhecer o trabalho, porque existem várias formas de remuneração. Tem consultor de investimentos, que é o meu caso, por exemplo, que quem paga a consultoria é o banco. Eu atendo a pessoa não me paga nada e o banco que me paga um percentual do valor que eu direciono para o próprio banco. Então, vale a pena conhecer, é uma profissão importante como médico, como advogado, como arquiteto, enfim, que aos poucos aqui no Brasil vai ganhando dimensão, vai ganhando importância. Então, Neto, por isso é importante a diversificação do investimento e não direcionar para um único só. Heraldo, sempre a diversificação foi importante, mas nesse momento que a gente está atravessando, que os investimentos de renda fixa estão dando abaixo da inflação, diversificar, mesmo que o investidor tenha um perfil conservador, reservar um percentual, 10, 15% dos seus investimentos e direcionar para uma renda variável, para um offshore, para um Bitcoin, porque senão ele vai deixar dinheiro no banco
e no final de 12 meses ele vai ter rentabilidade negativa dos seus investimentos. E para fazer essa migração, se ele não tiver conhecimento, ele precisa de uma pessoa para ajudar. E o papel do consultor, nesse caso, é muito importante. É exatamente isso. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso Conexão, Nilton, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações e deixasse o teu contato, né, para que os nossos telespectadores pudessem contatá-lo também. Heraldo, é um prazer estar aqui. Jonathan, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. O meu Instagram é ndj.investimentos. Quem quiser saber mais informações, tiver dúvida, manda um direct lá que as minhas funcionárias vão responder e depois passam para mim e eu retorno com o maior prazer. E muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado a você e até o nosso próximo Conexão Metropolitana. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Laboratório Célula Mater, Litoral Plaza Shopping e Alhambra Móveis, conceito e arte no seu dia a dia. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa.